Pesquisas indicam que empresas de base familiar são fundamentais para o desenvolvimento e a estabilidade econômica e social de uma região. Mas, apesar dos índices, poucos estudos são realizados com o objetivo de entender como funciona o processo de aprendizagem e gerenciamento passados de geração para geração. Buscando preencher esta lacuna, um grupo de professores e alunos da UPF desenvolve um estudo sobre empresas familiares. Para falar um pouco mais sobre o assunto, estão aqui no estúdio a professora doutora Denise Gribowski e o estudante do 6º nível de Economia, Carlos Henrique Riz. Acompanhe agora a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV e saiba um pouco mais sobre o assunto, antes de iniciarmos a nossa conversa. Seu Jorge e Felipe dividem responsabilidades ao administrar o empreendimento da família. Pai e filho gerenciam o próprio negócio e juntam experiência com novas ideias. Há 27 anos, a empresa fabrica e vende mesas para jogos e bilhares em geral, e recentemente passou de pequeno para médio porte. Organizações como essa são comuns na região e refletem em índices econômicos. Para entender a dinâmica gerencial de base familiar, um estudo é feito pela UPF. A iniciativa é de um grupo de professores e alunos da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. Nós não temos nenhum indicador mostrando a taxa de empreendedorismo, o estágio de desenvolvimento dessas empresas. Então, o que a gente pretende é, com esse estudo bem localizado, tentar identificar modelos que sejam possíveis de generalização, que explicam a gestão da empresa familiar. Nós estamos analisando o Coreia de Produção, que é a região 9 do estado do Rio Grande do Sul, que aborda 21 municípios do estado. Então é utilizado o índice de desenvolvimento empresarial, o índice de desenvolvimento institucional e o índice de desenvolvimento de mercado. E a relação entre o empreendedorismo e o crescimento do município, da região também, criação de empregos. Nós queremos analisar o que qual é a diferença entre um município e outro, porque alguns crescem mais, outros menos. Com um indicador de desenvolvimento e uma taxa de empreendedorismo diferente daquela que é utilizada ou que se apresenta em outro município que é próximo. E as características culturais desses municípios fazem a diferença. A falta de mão de obra especializada também contribui com o aumento de organizações familiares. A terceirização surge como uma alternativa para as empresas crescerem. Temos aí 4 municípios de destaque na região Coreia de Produção, que são os municípios de Casca, Passo Fundo, Marau e Carazinho. Enquanto um município apresenta a maior taxa de empreendedorismo, apresenta ao mesmo tempo menor criação de empregos. Talvez uma das explicações seja a questão dos negócios de família, que não geram indicadores de emprego formal, mas ao mesmo tempo há a criação de empresa. Conforme os pesquisadores, as taxas de fechamento anual de pequenos negócios são históricas. A longevidade, porém, é sempre maior nas organizações administradas por famílias. A pesquisa identifica que isso está relacionado à transmissão patrimonial e gerencial. A inovação impulsiona o crescimento. E a gente teve assim, uma contribuição muito grande que foi através do Felipe, meu filho, né? Essas ideias agregou muito assim, para nós, assim, desenvolveu bastante. Fazem 2 anos e meio, né, que eu me envolvi mais. Depois eu comecei a cursar a faculdade de administração, onde a faculdade te proporciona maiores conhecimentos e te prepara para o mercado de trabalho. Ocorrem divergências, né, pelo fato da faculdade te proporcionar estratégias, te preparar para te pensar antes de tomar uma decisão. Né? Criando mais, está sempre, né, melhorando na produção, melhorando na qualidade. Durante todo esse tempo aí nós crescemos junto também, né? Bom, Denise, empresa familiar, isso é uma situação comum mais aqui na região sul ou ela é geral no estado, no Brasil e no mundo todo?
Olha, em negócios familiares, na verdade, né? Se a gente generalizar para negócios, independente se eles são formais ou não, eles são mais importantes em qualquer região do mundo, né? Nós temos aí uma discussão específica da Itália, por exemplo, onde os pequenos negócios fazem toda a diferença do desenvolvimento daquela região. E no Brasil não é diferente, né? Nós também temos, então, as empresas familiares como sendo a base da economia. Os indicadores, nós não temos ainda muita clareza em nível de Brasil. Aliás, é um problema em termos de base de dados, né, que a gente está tentando resolver através de um convênio que a ANEGEP, uma associação brasileira de empreendimentos de pequenos negócios, fez de parceria com o Sebrae Nacional para gerar indicadores a respeito dos negócios no Brasil. Mas o que a gente observa? Que 53% das empresas existentes no Brasil, em torno de 4 milhões de empresas, 53% delas são sem empregos, né, sem empregados. Sem então, empregados formais. Exato. Então, supostamente, nessas empresas estão trabalhando membros da família, né? Não necessariamente gerando empregos, mas postos de trabalho, sim. Se as empresas familiares são tão comuns, né, e estão ligadas a um grande número de pequenos negócios, por que é que existem poucas pesquisas sobre o assunto? O problema do Brasil hoje, em termos de pesquisas nessa área, é a questão do investimento, né? Nós temos poucos recursos para desenvolver pesquisas grandes para coletar esses dados. Esse é um ponto. E o outro é que os empresários, eles não dão as respostas que indicam, por exemplo, nível de faturamento, número de funcionários, pessoas ocupadas. Então, é uma pesquisa bastante morosa, que talvez o IBGE, agora já começou a gerar alguns dados para nós nesse sentido, talvez ele possa contribuir ainda mais junto com o Sebrae. Bom, e essa pesquisa sendo desenvolvida aqui, quantos municípios ela envolve e como é que ela está funcionando? São 21 municípios. 21 municípios, é o Corea de Produção, da região 9 do Rio Grande do Sul. Antes era 23, mas agora é 21 municípios. Então, nós estamos analisando essa região no Corea de Produção, né? Da empresa familiar. E tu foi a campo, Carlos? Não necessariamente. Eu fiz mais uma pesquisa com base de dados no Sebrae, no IBGE e na FEE-Dados. Mas alguns dados que não conseguia coletar, aí a gente foi a campo. E qual é o objetivo de vocês? O que vocês querem com esses dados? É medir a relação do desenvolvimento da região da Corea de Produção entre o empreendedorismo e a taxa de criação de empregos, sendo que algumas cidades possuem uma taxa de empreendedorismo maior e outras menores. Denise, eu li no projeto que também tu te interessa em entender como é que funcionam essas empresas familiares, como é que é o processo de gestão. Tu já tem empiricamente algum tipo de dado sobre isso? Alguma observação? E até complementando o que o Carlos Henrique falou, enquanto aluno de economia, está buscando os dados mais econômicos, os alunos da administração, que também estão envolvidos no projeto, buscam a dinâmica das organizações familiares. Então, eles vão a campo e fazem entrevista com as empresas. E o que nós já temos são dados bem pontuais sobre fontes de conflito, aonde que geram os maiores problemas de gerenciamento dessas empresas, a questão da transmissão de conhecimentos de uma geração para outra, os problemas de gestão de recursos da empresa, sejam financeiros, sejam patrimoniais. E também a gente observa que em qualquer tipo de empreendimentos envolvendo família, não existem mecanismos de controle. Então, quando o Felipe explica que na empresa deles, ele, enquanto aluno de administração, conseguiu implementar controles e melhorar a qualidade da gestão, nós acreditamos que esse é um dado importante que revela como elas funcionam. Elas funcionam informalmente, as decisões são tomadas de forma muito superficial
sem um conhecimento técnico dos dados. Eu queria perguntar uma coisa para o Carlos ou para a Denise, né? Eu observei na reportagem e também na fala de vocês antes de começar o programa que existe, assim, uma longevidade maior de empresas familiares, pelo menos empiricamente observado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que empresas muito pequenas tendem a fechar antes do segundo ano. Até um pessoal da Casa FEAC participou de um programa há uns 2 meses atrás e eles colocaram isso, né? Eles, inclusive, têm um projeto onde eles buscam dar suporte para que essas empresas não fechem tão cedo. Então, assim, as empresas familiares, elas não são de pequeno porte? Quanto disso faz parte dessas empresas que fecham e quanto disso são empresas que duram? O que faz uma empresa familiar fechar mais rápido ou durar mais tempo? É uma pergunta muito oportuna. As empresas familiares que conseguem superar os primeiros anos de vida, basicamente dos 2 aos 5 anos de vida, elas são mais longevas, né? Elas chegam aos 45 anos, enquanto que as outras empresas não familiares, elas não têm toda essa longevidade. Por que que isso acontece? Primeiro, porque quando você cria um negócio sem um planejamento elaborado, sem conhecer o mercado, sem entender a dinâmica gerencial, a empresa sobrevive até os 2 anos, que é o tempo em que o empresário tem dinheiro. No momento que acabou o dinheiro para capital de giro, ele vem a fechar o empreendimento e cria novo empreendimento, se ele for um empreendedor nato. Superando esse ciclo dos 2 aos 5 anos, que é o estágio mais crítico, ela acaba se tornando uma empresa sólida. Muitas delas não crescem, elas gostam de ser pequenas, então elas se multiplicam, até por questões tributárias. Uma mesma família pode ter 2, 3 empresas pequenas, né? Então, na verdade, se você olhar de fora, é uma empresa grande, mas em termos jurídicos são 2 ou 3 empresas. Então, elas passam a conduzir os negócios com a família. E aí elas vão passando de uma para outra geração. Quando chega da 2ª para a 3ª geração, é que ela apresenta problemas, basicamente conflitos intrafamiliares, sejam eles dentro da geração ou através das gerações, pai e filho, genros, noras, que acabam interferindo na dinâmica da família proprietária e, enfim, outros problemas que a gente já identificou também. Por isso que a gente pode afirmar, elas são maior quantidade por serem pequenas, mas isso não significa que só as pequenas são familiares. Nós temos a Gerdau, que é uma grande empresa brasileira, temos a Ford, a Fiat, a Hering, que é uma outra empresa que já está na 7ª geração. Que são empresas familiares. São empresas familiares e de grande porte. Carlos, quais são as principais diferenças que tu observa, principalmente entre Passo Fundo e os municípios ao redor? Olha, Passo Fundo, como é digamos, é a capital aqui da nossa região, né, o nosso polo da região produção, tende a vir se instalar em empresas maiores, podendo assim, sendo assim, né, a taxa de empregos ser mais elevada que cidades pequenas. Porém, as cidades pequenas, como não conseguem angariar, né, grandes indústrias com incentivos fiscais, até logísticos também, elas tendem a aumentar a taxa de empreendedorismo, como foi falado antes. Então, a taxa de empreendedorismo é maior em algumas cidades, né, com cidades menores do que as maiores, só que a taxa de emprego é menor por causa O que é usado para medir a taxa de empreendedorismo? São empresas que abrem ou são variedades de negócios ou empresas que dão certo? O que é contabilizado nessa taxa? Então, a taxa de empreendedorismo pode ser vista por 2 óticas. A criação de novas empresas ou a reentrada das empresas que estão inativas perante ao fiscal, digamos, a receita, a burocracia, isso. Legal. Tá joia, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos a falar um pouquinho mais da questão das empresas familiares e também das taxas de emprego e empreendedorismo na nossa região. Voltamos logo.
principais fatores que indicam o desenvolvimento de uma região estão os empreendimentos. O número de pessoas que investem no próprio negócio e envolve a família nesse processo é crescente. Hoje, a Universidade Aberta trata desse assunto. Estão conosco a professora doutora Denise Gribowski, que é coordenadora da pesquisa sobre o tema, e o estudante do 6º nível de Economia, Carlos Henrique Riz. Eu pronunciei certo, Denise, teu sobrenome? Sim, Viviana, está correto, Gribowski. Eu fiquei agora aqui, nesse rápido intervalo, pensando o seguinte, são empresas familiares. Mas o conceito que a gente tem de família, o conceito que a sociedade tem de família, está mudando, né? O que é uma família está mudando. Essa transformação nesse conceito antropológico, social, do que é a família, também interfere nesse processo administrativo das empresas familiares? Olha, o que a gente tem observado com relação ao conceito de família é muito oportuno, porque a ideia de família nuclear desapareceu e tende a desaparecer, né? Não desapareceu totalmente. Contudo, esses relacionamentos rápidos que a gente observa na sociedade, constituindo então uma família moderna, provoca alterações no empreendimento de algumas empresas. Quando que isso ocorre? É quando o pai, fundador de uma empresa, acredita que o filho ou a filha que se juntou a uma pessoa, que essa outra pessoa ela já faz parte do empreendimento. E, na verdade, esse relacionamento, por ser frágil, flexível, ele acaba se rompendo 3, 4 anos depois. E quando o pai, o proprietário da empresa, coloca esse genro ou essa nora para dentro dos negócios da família, o que acontece? Ele acaba ficando, com o fim do relacionamento dos dois, ele fica com um sócio que não pertence à família. Então, ele acaba criando um problema assim. E gradualmente, qual o risco dessa empresa acabar deixando de ser familiar? No momento em que esse estranho entra para o quadro societário, deixa de ser uma empresa familiar, sim. Ela pode se constituir, de repente, com outros membros de outras famílias, mas aí a característica de unifamiliar deixa de existir. É um risco, e aqui vai uma recomendação para os empresários, que tenham muito cuidado com quem eles colocam como sócio da empresa. O ideal, como algumas empresas da região fazem muito bem, é manter a linearidade da família, né? Quer dizer, a árvore central da família, onde só entram aqueles da árvore genealógica e não aqueles por agregação, que são os genros e as noras, né? Carlos, feito esse levantamento todo que vocês estiveram a campo fazendo, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é nós elaborarmos um modelo econométrico para analisar as variáveis, para explicar o porquê que cidades maiores têm uma taxa de empreendedorismo menor, como Passo Fundo e Casca. Passo Fundo é a maior cidade do Colégio de Produção e a mais desenvolvida. E Casca é apenas a 4ª cidade em desenvolvimento no Colégio de Produção. Porém, a taxa de empreendedorismo de Casca é maior que a de Passo Fundo. Então, nós queremos conseguir explicar o porquê que Casca tende a ter uma taxa de empreendedorismo maior do que Passo Fundo, porém, Passo Fundo tem uma taxa de empregos maiores. Então, nós gostaríamos de comparar uma variável com a outra para conseguir ter uma resposta, uma conclusão sobre esse assunto. Denise, é possível que, por exemplo, essa taxa de emprego menor se deva justamente à maior quantidade de empresas familiares que mantêm empregados de maneira informal? Essa é uma das hipóteses que nós temos levantado para concluir essa pesquisa. Há uma probabilidade, pelo conhecimento da região, que nas cidades, nos municípios como Casca, Amaral, Carazinho, há mais criação de pequenas empresas com a base toda familiar, por isso até a gente fala empreendimentos de base familiar, ainda não estão caracterizadas como empresas familiares sólidas que já passaram por um processo geracional, mas os dados estão indicando que há membros da família envolvidas nesses negócios e esses municípios não são capazes de atrair grandes empresas ao ponto de mostrar
taxa de empreendedorismo, assim, criação de novos negócios, no mesmo nível que taxa de empregos, porque eles não geram empregos formais, né? Dizer que uma cidade tem uma maior taxa de empreendedorismo, mas uma menor empregabilidade, significa dizer que ela se desenvolve menos? Não. É isso que vocês querem descobrir. Aparentemente não, né, cara? Porque nesse cálculo também tem mais outras 3 variáveis. É o índice de desenvolvimento da micro e pequena empresa, que é constituído pelo índice de desenvolvimento empresarial, o índice de desenvolvimento de mercado e o índice de desenvolvimento institucional. Então, nessas variáveis... É uma combinação de vários elementos para configurar uma determinada situação, para te poder dizer, olha, sim, o desenvolvimento acontece, mesmo não tendo tantos empregos formais. Algumas dessas variáveis, em certos municípios, um é maior, outro é menor. Então, tem que ver qual é o impacto desse indicador, né, para a formação do cálculo, para ter a resposta do desenvolvimento. Agora, tem uma coisa interessante nessas análises estatísticas que a gente está fazendo, é que há uma possibilidade, isso já existe um estudo do Pierre Julien, que é um canadense, ele já fez um estudo no Canadá sobre isso, indicando que uma cidade, quando ela é de menor porte em relação às outras, mas ela é capaz de atrair vários empreendimentos ou criar mais empresas. Ou que eles se mantenham por mais tempo. Isso, acaba criando o que ele denominou de contágio empreendedor. Então, as pessoas acabam se sentindo atraídas em criar novos negócios naquela região. E essa é uma possibilidade também que esteja ocorrendo comparativamente em Casca, com Passo Fundo. Passo Fundo não atrai pequenos empreendimentos, apesar de ter muitos. Mas Casca, por ser de menor porte, pode ser que a grande indústria queira terceirizar a ela atividades que a grande indústria não é capaz de fazer. Fazem parte do processo da grande indústria, mas que ela não produz. Exato. Como é o caso de uma marcenaria. A marcenaria, às vezes, ela não consegue atrair um número suficiente de marceneiros para serem funcionários, mas a empresa que depende da confecção de móveis, depende do marceneiro, ela pode contratar o marceneiro para que na sua casa faça os móveis ou faça as partes das peças e que na marcenaria seja só montado o móvel final. Então, ela faz parte da etapa do processo de produção. Vocês percebem que as empresas familiares, elas tendem a ser de um tipo? Por exemplo, ou de alimentos, ou então de vestuário, ou então indústrias, comércio, serviço. Vocês conseguiram fazer esse mapeamento? Nós não temos indicadores ainda específicos de atividades produtivas. O que... Específicos. Sobre as atividades específicas, né? É só no âmbito geral que nós conseguimos identificar, né? Agora, num estudo que nós fizemos com empreendimentos da economia solidária, que são basicamente empreendimentos familiares, com recursos e coordenação da Caritas Diocesana, nós constatamos que o segmento de alimentos é o que mais cresce. E tem uma explicação aí, que é a presença da mulher, contribuindo com a renda familiar. Aí ela começa a fazer massas, biscoitos, bolos, bolachas e tal, e começa a comercializar isso. De repente, ela começa a usar toda a mão de obra familiar e ela acaba se tornando um empreendimento familiar, uma empresa também familiar, né? Nós falamos algumas vezes durante o programa na informalidade, né? Isso. Ou seja, a empresa familiar quase que está basicamente associada a um processo informal, em função de que os membros da família começam a ajudar, mas não tem carteira assinada. Isso chega a ser um problema, até para a sobrevivência dessa empresa? Olha, num primeiro momento, que é o momento do nascimento dela, não é um problema.
Os modelos, inclusive, que a gente utilizava no Brasil até pouco tempo para estudar a empresa familiar era justamente o modelo norte-americano, o modelo dos 3 círculos, que a gente chama, e esse modelo não trazia essa fase embrionária. Nós já conseguimos identificar que o Brasil é diferente em relação aos outros países do mundo nesse sentido. Nós começamos os negócios informais e eles se tornam depois, então, formais. E o governo brasileiro, já percebendo isso, adotou uma política pública, que foi o empreendedor individual. Então, traz para a legalidade... Inclusive, as pessoas podem se cadastrar pelo site do... Tem um site que chama, acho que é empreendedor... No INSS pode se cadastrar, isso, pode ter um CNPJ, pagando uma taxa bem Sebrae pequena. O Sebrae também auxilia a Constituição, né, na documentação também, para sair da informalidade. Que, saindo da informalidade, gera números para o governo, né? Então não fica um negócio informal perante a economia. E pode também contribuir para a Previdência, e gera uma arrecadação maior para a aposentadoria. Então, o governo já tem uma política pública preocupada com isso. O que a gente pode perceber nesses anos, que eu, em especial, desde 98, tenho trabalhado com empresa familiar, é que não dá mais para a gente trabalhar com os estudos de empresa familiar olhando apenas pela ótica da gestão. Ele acaba se cruzando com todas as outras dimensões. Você mesmo havia falado da antropologia, da sociologia, a economia agora entrando, contribuindo muito. As relações de poder entre pais e filhos. Esse é um outro debate fantástico que a gente pode fazer, né? Bom, voltamos numa outra oportunidade, quando esses dados já estiverem melhor organizados, para que a gente possa debater também essa parte social da empresa familiar, né? Esses significados que a empresa familiar constrói, esses sentidos que os pais e filhos participam quando passam o empreendedorismo de uma geração para outra. Com certeza. Denise, muito obrigada. Carlos também. Quero só esclarecer para o nosso espectador que antes eu citei a Casa FEAC, mas na verdade é a empresa Júnior que tem a parceria com o Sebrae. A empresa Júnior da Faculdade de Ciências Econômicas e Administração. Tá? O Universidade Aberta de hoje fica por aqui, mas voltamos na próxima semana com uma nova pesquisa desenvolvida na UPF. Até lá!